Boa noite, boa noite. Vamos começar aqui mais uma live para a gente falar desse resumo semanal, tudo que aconteceu de mais importante nessa semana. Meu nome é Fernando Franklin, aqui da Maril Franklin Corretora. Vamos falar um pouquinho de tudo que aconteceu, do cenário político, cenário de mercado nacional, internacional. Um resumão mesmo para vocês e trazer o máximo de informação possível. Como sempre, podem sempre fazer perguntas durante. Se tiver com vergonha, pode perguntar depois também, que a gente está aqui para poder trazer o máximo de informações para vocês. Também, aproveitando, né, a gente vai falar um pouquinho da reforma tributária, mas não vou entrar muito em detalhes hoje. Depois a gente volta aqui numa live específica para poder tratar isso. A gente postou no nosso site um resumão lá e a gente vai passar por esse resumão e dar uma debatida sobre como que as coisas estão acontecendo, né? Explicar um pouquinho melhor para você sobre ela. Então, assim, sem mais delongas, como sempre, peço que compartilhem, chamem os amigos, né, e curtam. E vamos lá para o cenário internacional, na política internacional já de uma vez. Nos Estados Unidos, eles definiram que vai destinar 65 bilhões de dólares para a prevenção a novas epidemias, né? Então, já estão prevendo aí que pode ocorrer novas epidemias grandiosas, até maiores que a do Covid, e com isso já estão tentando colocar um pacote para poder evitar essa situação que a gente está vivendo hoje, ainda antes dela ocorrer, né? Então, com isso, eles já estão começando a destinar um dinheiro para esse objetivo, né? Então, vamos acompanhar, mas isso vai muito na área da saúde, né? Então, um ponto aí para quem investe lá, pensar na área da saúde. Na França, o Macron afirmou que não importa mais, que não vai importar mais soja que seja fruto de desmatamento e ainda ressaltou, sobretudo da Amazônia, né? Então, é um ponto importante, né? Impacta diretamente aqui no Brasil, nos produtores de soja, mas, né, a gente sabe que a grande produção nossa não está lá na Amazônia, mas é um ponto aí para a gente ver e é uma força aí que está vindo cada vez mais da questão do meio ambiente, né? E aí a França encabeçando isso aí nessa disputa contra o Brasil. Rússia. Na Rússia, o regulador das telecomunicações ele afirmou que a rejeição da Apple e da Google de tirar o aplicativo do opositor deles, o Alexei Navalny, né, que pode ser considerado uma interferência eleitoral. E aí entra o ponto, né? A partir do momento que a Rússia tratar a Apple e a Google como inimigos de Estado, né, vamos falar assim, bem entre aspas, tá, pessoal? Que está interferindo no sistema eleitoral deles e etc., pode acontecer coisas mais drásticas com essas duas empresas. E se acontecer, pode, né, ser que elas sofram aí algum tipo de penalidade no mercado russo. Então vale ficar atento a essas informações para suas tomadas de decisões serem cada vez mais embasadas, né, vamos dizer assim. Passando já para a parte de mercado em si, né, na China o PMI recuou 3,5 pontos para 48,9 em agosto. Lá nos Estados Unidos saiu o payroll, né, e o payroll saiu bem abaixo das expectativas, né? A expectativa era de uma criação de 750 mil empregos, pegando aí a mediana das expectativas, das projeções do mercado. Porém, foi criado apenas 235 mil empregos. Então, bem abaixo aí do esperado, né? Então, mostrando um payroll mais fraco. Por outro lado, a taxa de desemprego caiu de 5,4 para 5,2. Essa já dentro da projeção. Passando agora para a zona do euro, o PMI recuou lá na zona do euro também, ele recuou 1,2 pontos para 59 pontos em agosto. Então, também mais um ponto aí importante. Então, a gente enxerga aí, né, fazendo um resumo dessa parte, né, a gente enxerga a China, a zona do euro, mostrando um PMI mais fraco, e a gente enxerga também um payroll mais fraco, né, então mostrando um desaquecimento aí da retomada da economia que a gente está vivenciando, né, então no mínimo uma desaceleração, vamos dizer assim.
né? Então, pontos que a gente tem que acompanhar e ficar de olho para ver como que vai se comportar daqui para frente. Passando agora para o cenário nacional, na política brasileira, o presidente Jair Bolsonaro está postando suas fichas agora nas manifestações do dia 7 de setembro, com o intuito de pressionar o STF. E aí a grande expectativa dessa manifestação, que a gente tem que aguardar aí na terça-feira, é como que ela vai se decorrer. Lembrando que existem manifestações contras e a favor, né, programadas para o mesmo dia, e a gente precisa acompanhar e ver. Esperamos que sejam manifestações realmente pacíficas, sem quebra-quebra, sem nada. E o fato é, né, até o Arthur Lira comentou isso, que se tiver algum problema desse tipo, principalmente nas manifestações que são a favor do Bolsonaro, o grande prejudicado será o próprio Bolsonaro, né? E então vamos acompanhar para ver. Já no Senado, falando agora do Senado, né, o Senado ele derrubou a MP com a mini reforma trabalhista. Então essa mini reforma permitia lá regras mais flexíveis para a contratação de jovens, né, com o intuito de impulsionar essa população no primeiro emprego deles. E acabou que nessa situação toda o Senado acabou derrubando e não aceitou a MP. Além disso, o Senado também ele revogou a resolução sobre os planos de saúde estatais, né? E aí essa resolução que existia, ela colocava limite de participação e regras para dependentes. Com essa queda, volta a poder tudo, né? E isso aí coloca em xeque, inclusive, por exemplo, a privatização dos Correios, porque os custos ficam muito altos e existem diversas coisas. Por exemplo, quando a gente fala de limite de participação, né, sem a coparticipação do funcionário público, né, pode chegar em alguns casos até 90%, mais de 90%, né, enquanto tinha a regra estava limitando em 50%. Com a questão das regras dos dependentes, né, tem algumas estatais que colocam, e algumas pessoas que colocam mãe, pai, tio, tia, irmão, sem limite nenhum de idade, sem nenhuma dependência efetiva, né, simplesmente coloca a pessoa lá dentro que o governo vai pagar. E a MP, a resolução anterior, né, que era até do governo Temer, ela tinha algumas travas para essa situação, né? O Ministério da Economia até tentou evitar que essa resolução caísse, mostrando que o custo para o Estado ainda é muito grande em relação aos planos de saúde comparado com o restante, mas foi em vão e decidiram pela revogação dela. Falando agora de reforma tributária, né, foi aprovada na Câmara a proposta da reforma tributária e agora ela segue para o Senado. O Rodrigo Pacheco ele continua dando sinais, né, de que essa reforma não vai para votação, né, que então nesse momento ainda é um risco grande sobre aprovar ou não a reforma, e que a situação vai ficar provavelmente para o Senado votar uma reforma que eles estão conduzindo internamente. Em que velocidade a gente ainda não sabe, mas esperamos que rápido. Imagino, né, que pode ocorrer aí em algum momento uma fusão dessas duas propostas, né, seja os itens do Senado incorporados na da Câmara para que o processo ande um pouco mais rápido, seja a da Câmara ser incorporada na do Senado, e aí eu já entendo um processo um pouco mais demorado. Bom, basicamente a gente tem esse sinal. Falando da reforma, né, que a gente falou que vai comentar mais aprofundado em uma outra oportunidade, fazer uma live falando só da reforma, e como eu já disse no início, a gente postou aqui no nosso site e também no Instagram aqui, uma tabela com o que foi proposto para cada situação, né, em termos de investimento, em termos de empresa, em termos de pessoa física, né, o que era, como é que tinha sido proposto pelo governo, como é que foi efetivamente aprovado. Né, poucos pontos ficaram igual o governo havia aprovado, mas alguns pontos são importantes, então eu gostaria de trazer eles aqui. São basicamente esses dois, principalmente para quem lida com investimento. Né? Então, que é a questão do imposto sobre dividendos, que foi aprovado uma alíquota de 15%. Né? Então, um fator importante aí para quem trabalhava com recebimento de dividendos, agora vai ter esse imposto. E também a redução de 8% da alíquota total do IR.
né, então, das empresas. Então, ou seja, pegando esses dois pontos, o que é o ponto? O que é o grande ponto aí dessa situação? Né? A gente tem, então, R$ 1 milhão, por exemplo, que uma empresa fatura, né, de lucro dela. Em cima desses 1 milhão, ela vai pagar agora 8% a menos. E em cima disso, ela vai distribuir o imposto. Se você fizer uma conta, pode ser, e dependendo de como a empresa mantenha, pode ser que ela pague até mais dividendos do que ela estava pagando hoje. Porque se antes sobrava de 1 milhão, sobrava menos, agora vai sobrar um pouquinho mais. E se ela paga em cima do que sobra, pode ficar um pouco mais interessante. Claro que, né, também é importante entender que a empresa agora tem um estímulo, que é estímulo inclusive para os acionistas, de que em vez dela distribuir os dividendos, ela tem um estímulo para reinvestir. E aí vai variar de caso para caso, né? Então aquele negócio, a empresa, por exemplo, a cada R$ 1.000 investido, ou a cada R$ 1 milhão investido, tanto faz, vou usar 1.000 só porque é mais fácil de falar. Cada R$ 1.000 investido, quanto que volta para a empresa? Né? Quanto que ela consegue retornar de retorno ali em um ano? Ah, retorna 500? Retorna 1.000? Retorna 2.000? Né? Pode ser qualquer valor aí. Então, dependendo da empresa, o tanto que ela investe, o retorno daquilo ali, o retorno do investimento dela, né, o lucro sobre o lucro, vai permitir que fique mais fácil ela identificar o que é melhor para ela. Se é melhor ela distribuir os dividendos ou se é melhor ela pagar, né, e fazer o reinvestimento ali para ter um lucro maior lá na frente. Então são situações que vão ter que ser adequadas a cada caso e ser analisada a cada caso. Mas façam a conta, né? E principalmente quem é CLT, lembre-se também de olhar que a sua faixa de salário está mudando nessa história também. Isso, obviamente, se essa reforma, do jeito que está, for aprovada. Mas vamos falar um pouquinho disso num outro dia. Quem quiser saber mais, fica ligado aí que a gente vai postar aí. Mas na semana que vem a gente fala. Coronavírus. Né? Passar agora para coronavírus. Vacinas. Já foram 131,4 milhões de pessoas vacinadas, desses 63 milhões com segunda dose, que corresponde a 29,5% da população. Então, a gente está tendo uma evolução aí das vacinas, né? Apesar da gente já ter falado na semana passada que a gente vai ter uma terceira dose de reforço, né, para algumas vacinas. A gente também ainda não entrou em toda a população, só estamos mais na população adulta, alguns lugares já começam a vacinar abaixo, mas é um cenário ainda que a gente precisa acompanhar. Em termos de casos, o total de casos já são 20,8 milhões de pessoas, que é 9,8% da população. Recuperados já são 19,8 milhões, que é 95,1% dos casos. Em tratamento a gente ainda tem meio milhão de pessoas, que é 2,1% dos casos. E morte a gente já tem 581.914 pessoas, que é 2,8% dos casos ou 0,3% da população. Em termos de notícias relativas a coronavírus, a gente tem aí que o Bolsonaro sancionou com vetos, né, a lei que quebra patentes das vacinas. Essa lei basicamente permite a quebra das vacinas em algumas situações, né? Uma delas é quando o fornecedor dono daquela patente, a quebra da patente das vacinas, né? O fornecedor dono daquela patente não tem a capacidade financeira ou capacidade técnica ou de produção, né, para entregar a demanda. E aí, nesse caso, a quebra da patente ocorreria com um pagamento de imposto, pagamento de royalties, não de imposto, de royalties, que seria controlado pelo governo para essa empresa, né? Então, teria um cálculo aí para poder pagar isso. Obviamente, tem algumas regras, alguns detalhes, mas é um ponto que ainda anda dividindo muitas pessoas do meio, né, da saúde. Porém, assim, a ideia é ter uma forma de escape, né, já prevista para uma situação futura. Provavelmente, para o caso do Covid, não vai ser nada vai mudar. Mas, numa situação futura, se acontecer de novo, pelo menos existir uma possibilidade de algo ser feito e ser permitido essa quebra. Falando agora do mercado brasileiro,
O Ibovespa ele fechou hoje em 116.933 pontos, uma alta de 0,22%, finalmente subindo um pouquinho aí, mas na semana tivemos uma queda aí de 3,1%, né, principalmente impactado após a aprovação da reforma tributária na Câmara, onde os investidores não gostaram muito, né, da aprovação da alíquota de dividendos, apesar que a queda mais forte veio inicialmente, onde a alíquota era de 20%, e depois, com a aprovação dos destaques, a alíquota caiu para 15%. Né? Isso ainda tendo vários outros pontos para serem analisados e várias rodadas que podem acontecer e muito reviravolta. Lembrando que no Brasil, nem depois que vira lei, está fechado. Né? Mas, vamos lá. Em agosto, fechamos, né? A gente como terminamos agosto aí terça-feira, né? Em agosto a gente fechou o mês de agosto em 2,48 e em setembro a gente já começa aí com 1,56% de queda. No ano, então, a gente está com 1,75% de queda. Dólar Petax fechou hoje em 5,1685, uma queda aí de 0,10. Na semana foi 0,99 de queda. Agosto terminou com uma alta de 0,42 e em setembro a gente está aí com uma alta de 0,49, né, mostrando que a gente teve uma queda forte só, né, para essa semana, no início da semana. Em 2021, a queda de 0,54%. Europetax, no dia de hoje fechou em 6,1422, uma alta de 0,11, na semana uma queda de 0,23%. Em agosto a gente fechou com 0,12 e em setembro a gente está aí com uma alta de 1,20. Em 2021, uma queda de 3,93%. Passando agora para os fatos relevantes de mercado, a JSL, né, JSL G3, para quem não conhece, o código dela, que é a Júlia Simões, logística, ela reforçou, através do seu CEO, que ela mantém o interesse na compra dos Correios. Né? Então, apesar de tudo que está sendo feito, de tudo que está acontecendo, de tudo isso, ela mantém o interesse. Isso é relevante porque mostra o objetivo da JSL na expansão, na parte de logística dela, na questão da expansão e utilização dos Correios como ponto. Também é relevante em termos políticos, porque existe pelo menos uma empresa que se declara com vontade de entrar no negócio. Claro que é importante frisar que ela tem um interesse na compra. Não significa que ela vai comprar, porque depende, inclusive, das condições da oferta. Né? Então, a gente ainda não tem as condições da oferta de privatização dos Correios, então não dá para garantir que a JSL vai efetivamente fazer a compra, vai querer comprar. Né? Hoje ela tem interesse porque ela enxerga possibilidades positivas no negócio. Não necessariamente ela vai enxergar que aquele negócio, nas condições propostas, é positivo para ela. Talvez outras pessoas também se interessem ao longo do tempo. Hering, HGTX3, comunicou oficialmente, né, que as ações deixarão de ser negociadas em bolsa, né, e aí com os acionistas passando a serem detentores da Soma 3, né, do grupo Soma. Né, a gente já falou lá atrás que fecharam um acordo, a Soma 3 comprou a Hering, e aí as ações vão ser incorporadas na Soma 3, e a partir desse momento, ou seja, a partir de 20/9, as ações da Hering deixam de ser negociadas e quem é detentor da ação da Hering vai negociar através do Soma 3, Grupo Soma. IPOs. Um ponto aqui importante de IPOs, a Economática fez um levantamento muito interessante e aí eu resolvi trazer aqui para vocês algumas informações. Então, o levantamento dela vai até dia 20 de agosto, tá, pessoal? E ela faz o levantamento voltando até 2007. 2004, desculpa. Então, no ano de 2021, a gente já tem 45 IPOs registrados, né? Mas o maior volume que a gente teve de IPOs foi no ano de 2007, com 59 IPOs. Ponto importante, nos anos de 2014 a 2016, tivemos somente um IPO em cada ano, né? Ou seja, baixíssimo. De 2004
desde 2004 a gente teve 228 IPOs. Destes, 128 IPOs continuam sendo negociados na sua forma original. Ou seja, a gente tem 100 IPOs aí que ou deixaram de ser negociados ou sofreram mudanças ao longo aí do tempo, sendo incorporados ou alguma outra mudança estruturária nela. Agora vem um ponto que eu acho mais relevante em si, em relação a esse levantamento. A gente falou que a gente teve em 2021 45 IPOs. Desses 45 IPOs, 21 retornaram positivo. Ou seja, do dia do IPO até o dia 20 de agosto, estão positivos, né? O valor da ação subiu. E 24 negativo. Ou seja, não dá para falar que a maioria fica negativo, mas a gente pode falar aí, né, tirando esses três aí, como margem de erro, que a metade sobe, metade cai. O que isso significa? Que o preço do IPO, o mercado, na metade das vezes, o mercado entende que ele está barato e na metade das vezes entende que está caro. Então, por isso que é muito importante a análise dos IPOs, antes de entrar ou não em um. Né? E aí entra a grande dificuldade, lembrando que os dados nem sempre são muito abertos e da forma que você gostaria que fosse. Além de tudo, você também deve entender qual que é o objetivo daquele IPO. Né? Isso a gente sempre fala aqui. Além disso, né, dessa situação toda, 25, apesar de apenas 21 terem sido positivos, como a gente está com o Ibovespa estava caindo, né, no ano, 25 desses 45 IPOs estavam com rentabilidade superior ao Ibovespa e 20 abaixo. Tá? Então, IPO pode ser um bom investimento? Pode. Tem casos que a rentabilidade está maravilhosa, mas pode ser um mau investimento também. Então, não é simplesmente porque uma empresa está abrindo capital que você deve investir. Esse que eu acho que é o principal ponto que a gente deve levar em consideração. Analisem as empresas e se quiser saber alguma coisa sobre ela, quiser entender um pouco mais, pergunta para a gente que a gente fala. Pesquisa Focus. Falar agora um pouquinho da pesquisa Focus. O IPCA 2021 subiu de novo, na 21ª semana de alta, foi para 7,27% em relação aí à expectativa do mercado, né? Ou seja, o mercado está entendendo que o IPCA será de 7,27%. O PIB 2021 foi para 5,22%, uma terceira semana de queda. O câmbio 2021 subiu para 5,15%. E a Selic 2021 manteve-se estável aí em 7,50. Então a gente está vendo aí que não está mudando muito de semana para semana, mas a gente continua enxergando o IPCA subindo e o PIB caindo. Né? Cenários nada positivos. E com aumento um pouquinho do câmbio aí, mas nada muito significativo, né? Até o momento. Vamos ver o que acontece. Com essa semana agora que deu uma melhorada, pode ser que se mantenha estável a pesquisa Focus, eu até apostaria na estabilidade do câmbio, né, para a pesquisa Focus, mas se continuar aí nessa tendência de queda, pode ser que volte um pouquinho, volte aí para o patamar de 5,10 por enquanto. ANEEL. A ANEEL ela anunciou a criação da bandeira tarifária de escassez hídrica, né, que é uma tarifa extra, né? A gente tinha aí a bandeira verde, amarela e vermelha, né, para a tarifa, que muda o custo, né? E agora veio essa, que aumenta consideravelmente o quilowatt-hora, e ela vai ficar, né, pelo menos em termos previstos hoje, até abril de 2022. Ou seja, temos um bom tempo aí pela frente com a tarifa, né, de energia mais cara. Vamos aguardar. Quem puder economizar, economize, porque por mais que a sua conta continue cara, e fica um pouco menos cara, né? Mas por mais que isso, pelo menos para ver se a situação volta ao normal quanto antes. Quanto antes sair dessa tarifa, melhor. Tabela FIP. Dan, tô vendo aí, realmente é carinha de chorar mesmo, viu? Tabela FIP. Tabela FIP não, desculpa. FIP, né? Que é Instituto de Pesquisa, FIP. O índice de preço ao consumidor ele atingiu 74,08% no fechamento de agosto
e é maior que o 70,19 do mês de julho, mas é um pouco menor, né, que 74,73, que era o que a gente tinha falado na semana passada, da terceira quadricemana de agosto. Né? Então, quando fechou o mês, fechou um pouquinho abaixo, que é positivo, né, subiu um pouquinho, caiu um pouquinho aí, mas ainda estamos com bastante itens, né, subindo, aí subindo o valor de mercado. 74,08% dos itens subiu. Né? IBGE. A taxa de desemprego no trimestre findado em junho foi de 14,1% agora, abaixo do consenso de mercado, que era 14,5%. Né? Então caiu um pouquinho o desemprego, mas ainda 14% é muita coisa. Né? Vamos ver se a gente tem uma melhora aí com o aquecimento da economia. Infelizmente, o Senado tirou uma possibilidade que era lá da MP trabalhista, lá da mini reforma trabalhista. Né? Era uma esperança que particularmente eu tinha, mas entenderam que não era daquele jeito que deveria ser feito. Vamos ver se surge uma proposta melhor. Além disso, o IBGE trouxe para a gente também que o PIB apresentou estabilidade de 0,1% no segundo TRI versus o primeiro TRI de 2021. Né? Mas, ou seja, porque ele caiu 0,1%. Né? Então ele tem uma estabilidade que caiu 0,1%. Mas aí eu vi muita postagem, né, falando em relação a que o Brasil no segundo trimestre recuou o PIB e que a gente está indo na contramão do mundo, que o mundo todo está crescendo. Verdade, o mundo cresceu no segundo TRI e a gente caiu, isso é verdade, mas é uma queda pequena e a gente tem que analisar um cenário um pouco mais amplo. Né? Por quê? Porque a gente tem uma situação única no país nesse momento. E qual que é a situação? A gente teve um momento de repreensão muito grande e depois um boom ali. E aí a gente tem uma situação no segundo trimestre, né, que é a falta de material. Né, porque todo mundo soltou o que tinha, os estoques foram acabando e a situação complica de novo. Então, até tudo isso se regularizar, a gente vai sofrer um pouquinho. Então, isso é importante vocês observarem e estar atentos. Mas um ponto bom ainda fica que, frente ao segundo trimestre de 2020, o PIB cresceu 12,4%, e o PIB no primeiro semestre inteiro, né, de 2021 tem uma alta de 6,4%. Então, assim, claro, o PIB do segundo trimestre não foi tão bom, mas, de certa forma, já era esperado. Por outro lado, quando a gente compara com o ano anterior, a gente está numa situação bem melhor, mostrando que a economia realmente está retomando. Vai ter seus percalços, e não imaginem que a situação vai se regularizar e ficar lindo, maravilhosa de uma vez por todas direto. Né? Vão ter percalços aí e vamos acompanhar eles. FGV. O IPCS ele desacelerou a 0,71%, né, no fechamento de agosto. Em julho foi 0,92%. O IGPM também desacelerou, foi para 0,78%. E, aliás, ele saiu de 0,78 e foi para 0,66 em agosto. A confiança do comércio caiu 0,1 pontos na passagem de julho para agosto, ou seja, ficou em 100,9 pontos. Né? Então, mostrando aí um cenário complicado, né? um desânimo dos comerciantes. Mas a confiança dos serviços ela avançou 1,3 pontos na passagem de julho para agosto. Né? Então, se por um lado os comerciantes estão um pouco mais desanimados, né? Os prestadores de serviço estão um pouco mais animados com a situação, achando que pode melhorar. Voltando aí falando do GPM, ele continua alto, mas é positivo quando a gente vê uma desaceleração. Apesar de 0,66 ser alto, é positivo não chegar aí, ser um pouco mais baixo do que estava no mês anterior, tentando, vamos ver se a gente consegue recuar. Lembrando que a gente ainda vai ter muito chão pela frente, né, e muita decisão aí de Copom para tentar trabalhar nisso. E o Copom tem que tomar muito cuidado também para não errar na mão e as coisas descompensarem de vez. Bom, pessoal, basicamente o que eu tinha de notícias para trazer para vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso alguém tenha alguma dúvida, podem me chamar aqui, né? Pode chamar no WhatsApp, lá pelo site consegue chegar no meu WhatsApp também, consegue mandar e-mail para a gente,
ligar aqui para a corretora, qualquer um aqui vai poder te falar sobre essas notícias que eu trouxe para vocês. Lembro novamente que no nosso site existem links para as matérias completas, né, de alguns pontos, né, não todos. E também a gente deixa salvo essa live aqui no Instagram e também no YouTube. Além disso, postamos também esses pontos, além do nosso site, a gente posta esses pontos aqui no Instagram para vocês acompanharem. Caso tenha alguma dúvida, novamente, contem com a gente. Muito obrigado pela paciência e até a próxima sexta com mais um resumo semanal. Lembrando que a gente volta antes para falar aí da reforma tributária, passar os pontos que foram aprovados. Muito obrigado e até logo. Tchau, tchau.